Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre uma treta que está esquentando no cenário internacional e que afeta diretamente o Brasil, porque não é só papo de política, é grana, é emprego e é futuro do nosso comércio lá fora. O presidente Lula está articulando uma reação ao chamado tarifaço que o Trump anunciou contra produtos brasileiros, e a história é bem maior do que parece. Então fica comigo que eu vou te explicar em detalhes o que está rolando. Para começar, vamos entender o que aconteceu. Os Estados Unidos, sob comando do Trump, resolveram aumentar tarifas de até 50% em cima de produtos brasileiros. E não é pouca coisa não, a lista inclui aço, alumínio, milho, soja e até carnes. Ou seja, setores que têm peso gigante na nossa economia, principalmente na balança comercial, porque boa parte das nossas exportações dependem desses mercados, especialmente o aço e o agronegócio. Agora, por que Trump fez isso? Oficialmente ele fala em proteger a indústria e a segurança nacional americana, mas a real é que isso é protecionismo puro, é aquela jogada de travar concorrência externa para favorecer o mercado interno. E quem sofre são países como o Brasil, que perdem espaço e ainda têm suas cadeias produtivas internas abaladas, porque se a gente não exporta, sobra produto aqui, preço cai, fábrica desanima, emprego some e no fim a conta chega para todo mundo. Diante disso, Lula decidiu que não dá para ficar parado e aí entra a primeira frente de reação. A articulação internacional, segundo o ICEA e Notícias, Lula quer formar uma frente global junto com países da América Latina, Europa e África. A ideia é mostrar que os Estados Unidos estão passando por cima das regras da OMC, a Organização Mundial do Comércio, e que esse tipo de tarifa não respeita o princípio do comércio justo, ou seja, ele não quer só reclamar, ele quer juntar gente para bater de frente diplomaticamente. Ao mesmo tempo, segundo o G1, Lula está pegando o telefone e ligando pessoalmente para líderes de vários países, União Europeia, China, Argentina, África do Sul, Índia, tudo para discutir alternativas, porque uma coisa é brigar com Trump na OMC, outra é ter para onde mandar o que deixar de vender para os Estados Unidos. E esse é o ponto central: diversificar os mercados, achar novas portas de entrada para os nossos produtos e evitar que a indústria e o agronegócio fiquem na mão de um único comprador. Só que tem um detalhe interessante que a CNN destacou. Lula está usando essa crise também como oportunidade política. Ele quer reforçar o multilateralismo, né? Ou seja, aquela ideia de que decisões de comércio não podem ser tomadas só por um país mandão, tem que ser discutidas em blocos. E nesse cenário ele tenta se aproximar ainda mais dos BRICS, do Mercosul, da União Europeia e até da União Africana, para mostrar que o Brasil pode ser o porta-voz dos emergentes contra o protecionismo dos iotes. Em outras palavras, ele está tentando transformar o problema em palanque internacional, se colocando como líder do Sul global. Mas calma, não é só vitória nesse jogo, tem risco, porque se o Brasil puxar muito essa frente contra os Estados Unidos, pode vir retaliação ainda mais forte. E ninguém quer ver isso por outro lado. Se a gente correr pro colo da China e diversificar errado, vira dependência de mais de um único parceiro. E aí é trocar 6 por meia dúzia, sem contar que isso tudo mexe também na política interna, porque a indústria aqui dentro está pressionando o governo, preocupada com perda de contratos e queda nas exportações, e Lula precisa mostrar serviço rápido para não virar munição da oposição. Então, resumindo, a situação é essa. A gente tem um tarifaço americano que bate pesado nos nossos setores mais estratégicos. A resposta do Brasil é tripla. Primeiro, a articulação diplomática para mostrar que a medida é injusta. Segundo, diversificação de mercados para não ficar refém do céu. E terceiro, uma jogada política de liderança internacional para transformar a crise em oportunidade. Agora, olhando para frente, quais são os possíveis cenários? No curto prazo pode ter uma guerra de declarações, um lado pressionando o outro, muita conversa de bastidores. No médio prazo a gente pode ver Brasil fechando novos acordos comerciais e reforçando parcerias com China, União Europeia e África. E no longo prazo o que está em jogo é se o Brasil consegue se firmar como um ator global relevante, que não depende de uma única potência e que tem voz ativa no comércio mundial. Então, galera, é isso, um resumo direto, mas bem estudado do que está rolando. Essa disputa não é só entre Lula e Trump, é sobre como o Brasil se posiciona no mundo, como protege seus empregos e como reage quando uma potência
Rússia tenta jogar pesado contra a nossa economia. E eu quero saber de vocês o que acham. O Brasil deve peitar os Estados Unidos e se unir com outros países, ou é melhor tentar negociar mais discretamente? Deixa aí nos comentários, curte e compartilha para mais gente entender esse rolo todo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!